Boa tarde. Olha só, eu estava fazendo com vocês a clínica dos fenômenos psicossomáticos, estava atravessando a questão da morte, estava começando a falar da pulsão de morte, estava mostrando para vocês a matemática com a qual a gente trabalha em quarta dimensão, tinha ensinado a questão da topologia, que é essa matemática em quarta dimensão, tinha falado do anel, do touro, que é uma figura matemática, através do qual a gente vai trabalhar tanto com o desejo como com a demanda. O desejo é intransitivo, ele deseja desejar, já a demanda, ela é transitiva, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tinha falado isso tudo para vocês. Eu estava trabalhando com a questão da gente ser um ser para a morte, da mortalidade, quando eis que de fato aconteceu o Covid, que era a própria morte baixando em cima. Eu continuei ainda, a partir do vídeo 61, foi o último que eu fiz ainda dentro da clínica dos fenômenos psicossomáticos, e aí eu entrei no 62, fazendo doenças contagiosas. Por quê? Porque logo que o Covid apareceu, ele era uma doença que atingia o sistema imune, claro, vírus. E o sistema imunológico, na clínica dos fenômenos psicossomáticos, a gente vai trabalhar com o sistema imune. Sempre vai ter um problema, vai ter que esbarrar com ele. Eu achei que era útil dar continuidade. Agora, esta pandemia, esse vírus que está atacando, não é um fenômeno psicossomático, deixei isso bem claro. Então, chegou uma hora, já no vídeo 80, que o negócio já estava crescendo tanto que eu resolvi parar e sair da clínica dos fenômenos psicossomáticos, voltar para uma parte da minha playlist que se chama Variedades e mostrar, foi o primeiro vídeo que eu fiz, que essa pandemia era uma distiquia, quer dizer, era uma coisa, um encontro do real que estava desabando o mundo que a gente vivia e fazendo uma coisa, nunca mais o mundo será o mesmo, o que você viveu foi um, agora vai começar um outro. Né? E, inclusive, a economia, que era a coisa mais importante até então, no mundo que a gente estava vivendo, passa para um segundo plano e a biologia ganha um papel de imenso destaque a partir daí. Por quê? Porque todos os olhos do mundo se viram contra esta grande guerra mundial, que é uma guerra de um vírus viral, um vírus devastador, um vírus mutante, um vírus perigoso, e tudo, até a própria economia, deixa de funcionar em função de bolsa, disso, daquilo outro, para poder desovar dinheiro numa guerra. Ela cria uma máquina de guerra contra esse vírus que ataca o planeta Terra, pelo menos os seres nossos. Já tem gato com Covid, já tem tigre com Covid, no início era só humano, mas de qualquer maneira ela gosta, é um vírus que gosta das nossas vias respiratórias e vai até, pega o pulmão, isso aqui, eu expliquei isso tudo para vocês. Bom, então a partir daí eu fui para Variedades e comecei a fazer uma campanha de saúde pública mesmo. Algumas horas eu tive que retomar com vocês como é que a gente vai fazer o contrato analítico e tal. Agora, nesse momento, eu vou voltar a partir do vídeo 81, que vai começar hoje, o Lacan. Nós estamos atravessando ainda o parágrafo 189, na página 322 da edição brasileira. Lacan continua. Dentre todas as que se propõem neste século, ele estava ainda no século XX, a obra do psicanalista talvez seja a mais elevada, porque funciona como mediadora entre o homem da preocupação e o sujeito do saber absoluto. Isso também se dá porque ela exige uma longa ascese subjetiva, né? Uma elevação do sujeito, e que jamais será interrompida, não sendo o fim da própria análise didática,
separável do engajamento do sujeito em sua prática. Por quê? A análise didática é um dos nomes que se dá para a análise que é feita por uma pessoa que pretende ser analista, ou que às vezes ela entra na análise sem saber, mas ela vai terminar sendo um analista. Essa análise tem um fim, mas esse fim é duplo. Ela tem um fim porque ela tem um término, tem um dia que aquele analista que fez você, ajudou você, fez como a maiúscula socrática, fez parir, né? Você poder parir de dentro de você o analista que tinha em você, e que às vezes você nem sabia que tinha, como foi o meu caso, nunca imaginei que eu virasse psicanalista. Então, ele tem esse fim, ao mesmo tempo que tem um fim, já chegou aí, e tem o fim de chegar a fazer um analista, ou seja, de deixar mais analistas no mundo, de deixar mais psicanalistas, né? É mais um reprodutor da psicanálise, é mais alguém que vai funcionar como analista. O que é um psicanalista? É aquele que trabalha fazendo a dissolução da psique em quem? Em pessoas que têm a condição chamada analisabilidade, ou seja, que podem fazer esse trabalho de dissolução da psique. Nem todo mundo pode, né? Freud já estabeleceu esse conceito e mostrou. Por isso que a gente, antes de botar uma pessoa em análise, tem que fazer um diagnóstico, né? Não pode sair deitando no divã qualquer pessoa. Então, continua Lacan. Então, o analista, ele é um analista. Esse analista nasce de dentro da análise. Então, é um dos fins da análise, não só o término, mas o fim como objetivo dela virar um analista. Aí, nesse caso, é atingido esse fim. Então, ele continua, que renuncia a isso, quer dizer, a esse lugar de analista, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Porque tem gente que quer ser analista no tapa, mas não tem capacidade para isso. Por quê? Porque você tem a subjetividade da sua época. A época vai mudando, tem várias mudanças. Me lembro que quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro consultóriozinho era dividido, mas nós éramos 5 pessoas dividindo no mesmo consultório, assim que eu comecei a trabalhar. Um ano depois éramos só 2 pessoas dividindo no mesmo consultório. Eu fiz uma clínica rápida. Mas, de qualquer maneira, quando eu comecei a trabalhar, os classificados dos jornais naquela época eram grossos, cheios de empregos aqui no Brasil, porque tinha as estatais, tinha um emprego. Em 1985, era um mundo folhinha, com 2 ou 3 empregos por dia sendo anunciados. Quer dizer, então eu vi esse país quebrar. Ao mesmo tempo, eu vi nascer uma classe social advinda de um mundo onde, por exemplo, o pai era analfabeto, o avô era analfabeto, ou o pai tinha uma profissão que não tinha ultrapassado o que se chamava de ginásio, que é a 8ª série hoje do ensino. Ou se tinha chegado aí, às vezes só o primário. Mas esse filho foi para a faculdade, porque abriram as faculdades, abriram as estatais, mas essas pessoas vinham com uma mentalidade que aceitar a ideia da análise de pagar caro para poder se livrar da sua doença. Que doença? Isso tudo era tão difícil, era uma cultura muito nova. Depois houve nova mudança, a turmazinha que fez Banda de Ipanema, que todos se analisavam, né? Na década de 60, 70, era uma beleza isso aqui. Essa gente não trabalhou o suficiente, não ficou rica, ficou pobre, ficou na base da herança e aí não tinha como fazer análise. Quem vai vir para os nossos consultórios? Um novo grupo, que já não é mais o pessoal das estatais, esse já cresceu, já ganhou corpo, já é outra história, e já foi adiante, já ganhou passaporte fora, já foi até morar fora, já fez outras coisas. Surge uma nova classe vinda, por exemplo, a partir de várias escolas técnicas que foram abertas no governo, sobretudo pela Dilma, mas porque ela pegou esse governo PT lá no começo, quando saiu o Zé Dirceu, ela foi vindo, acompanhando o Lula. Então, abriram muitas escolas técnicas, isso facilitou o crescimento de uma classe social que não existia. Essa classe vivia isolada dentro de comunidades carentes.
Então, surge essa classe e essa classe fica rica e passa a morar em mansões às vezes. Mas é assim, a menina casa com um rapaz que, por sua vez, ele vem de uma cultura onde a psicanálise não é aceita. Ele é de família rica, mas é um tipo de rico, por exemplo, comerciante ou outro ambiente que não aceita a ideia de fazer psicanálise, acha que é perigoso a mulher fazer análise. Ela, por sua vez, precisa fazer análise porque ela está numa Babel verdadeira. Por um lado, ela é filha desse ambiente muito pobre, ela tem primas até que são empregadas domésticas, faxineiras e tal, mas ela já conseguiu ser uma executiva e até fazer um casamento chamado um bom casamento. A filha dela, por sua vez, vai para uma escola que é caríssima, então ela tem que acompanhar, botar essa filha para ser uma princesinha. E, mas ao mesmo tempo a família não tem às vezes esgoto em casa ou mora em comunidades. Então há essa confusão de identidade dentro dessa própria pessoa. Ela precisa falar disso tudo para encontrar onde está ela nessa. Então é isso que o Lacan diz, que antes renuncia a isso, portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Nós agora estamos tendo que enfrentar uma pandemia e o vírus não escolhe classe social, cor, casta, nada. Ele nem calor nem frio. O negócio dele é entrar num hospedeiro, né? Eu já conversei isso com vocês. Então, como é que a gente vai segurar análises pelo telefone? Como é que vai saber fazer isso? Né? Não é todo mundo que aguenta. Como é que vai segurar a angústia dessas pessoas todas no isolamento? Como é que vai tratar disso tudo? É isso que o Lacan está dizendo. Vê bem se você tem jeito para ser analista. Você pode ser outra coisa. Por exemplo, eu participei da Casa das Palmeiras 4 anos e meio. Eu não tinha a menor capacidade de fazer nada por eles. Porque ali é um lugar onde eles tratam dos esquizofrênicos, a maior parte dos esquizofrênicos, que eles não chamam de pacientes, são frequentadores, sem remédio, tudo através da arte. Eu não sei nada, eu não sei nem bordar. O que eu sabia fazer? Ler. Então eu lia no grupo de estudos de 15 em 15 dias e frequentava os eventos que eles me convidavam. Eu era sempre convidada para ler o texto do dia, mas era um convite. Talvez porque eu gosto de ler acompanhando o estilo de cada escritor e tenho a facilidade de ler em voz alta para as pessoas. Então eu acabei, era a parte que eu podia me doar ali dentro da Casa das Palmeiras. Todas as pessoas que trabalham ali se doam, ninguém recebe salário. Então são artistas plásticos, tem o psiquiatra, enfim, tem várias pessoas importantes ali para que o funcionamento aconteça, mas só quem ganha é uma moça que é a empregada da casa e um rapaz que é o vigia. O resto todo se doa. E são muitos artistas ajudando. E os frequentadores, alguns pagam e os que não têm dinheiro não pagam. Não existe discriminação social. E a doutora Nise, esse grupo de estudos se chama Carl Gustav Jung, embora o Jung não seja o titular da cadeira, porque a doutora Nise só foi conhecer Jung com 58 anos, quando o trabalho dela já estava muito avançado. E o Leng, inclusive, tinha extrema admiração para o trabalho da doutora Nise, né? É antipsiquiatra, o Leng, né? Então, a doutora Nise tinha leitura de Bachelard, de Spinoza, de outras coisas, onde ela chegou a conhecer o Jung. Bom, adiante. Pois, como poderia fazer se, de seu ser, o eixo de tantas vidas, quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas num movimento simbólico? O analista, ele passa a ser uma espécie de operador do funcionamento da análise que se dá o tempo inteiro. Já expliquei para vocês, mesmo que a pessoa não esteja na sessão, a análise está em andamento. E quem é que pode suportar esse encargo, esse encargo, não é? Que ele conheça bem a espiral a que o arrasta
sua época na obra contínua de Babel, vocês lembram da Torre de Babel? E que conheça a sua função de intérprete na discórdia das línguas. É essa coisa que eu falo de todos esses conflitos da pessoa que chega, mas ela já está num mundo, mas a família ainda está em outro, mas ela entrou num terceiro, que por sua vez está ligado num quarto, e como é que ela vai precificar a análise dela, e como é que ela vai se comprometer, e como é que ela vai compreender a importância de um enquadro, e ao mesmo tempo, como é que ela vai poder explicar para as pessoas em volta, porque é um controle enorme, que ela não está maluca, ela está simplesmente se encontrando e deixando brotar dela, de dentro dela, a pessoa que ela é, né? Então, tudo isso um analista tem que saber fazer, né? Agora mesmo nessa coisa do isolamento social, está surgindo uma beleza de dentro das pessoas, está surgindo como elas estão podendo falar, até eu tenho a impressão que o fato do telefone ele isola, ele dá uma sensação até, por um lado, é mais fantasmagórica, por outro, ele é mais permissivo para a pessoa se autorizar a falar coisas que ela até então não falava, com a presença muito próxima do analista. Eu estou tendo experiências muito interessantes nesse momento. Então, quanto às trevas, outra coisa, depois eu falo, quanto às trevas do mundo ao redor, do qual se enrosca a imensa torre. Vocês lembram da Torre de Babel, na Babilônia? Né? Da religião da Babilônia, da Estar, as mulheres eram sacerdotisas de Estar, não sei se vocês lembram disso, mas enfim. Que ele deixa a visão mística a tarefa de ver elevar-se ali sobre um bosque eterno. Não se esqueçam da noção do bosque de Diana que eu tinha dado para vocês, do Hades, né? do sacerdote do bosque de Diana, está lá atrás, na clínica dos fenômenos psicossomáticos, a serpente putrefaciante da vida. É bom vocês lerem o Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues era aquele cara que era de marketing, mas fazia música também. Ele era um maçom muito importante e ele deixou, antes de morrer, uma obra lindíssima chamada Trilogia do Templo. E no volume 2, que é a reconstrução do templo, vocês vão ver a Babilônia funcionando, os judeus na Babilônia. E Tel Aviv, na época, Tel Aviv era o bairro onde moravam os judeus, o meu Tel Aviv, como eles chamavam. Então, eles as crianças passavam o dia inteiro interagindo dentro da Babel, que era um lugar cheio de obscenidades. Mas no final da tarde elas voltavam para o meu Tel Aviv, onde lá tinha os costumes. E aí a história toda é de como é que é feita o transporte, né? Salomão vai transportar aquela gente toda eles vão todos para poder fazer a construção do templo de Salomão. E os que vão e os que não vão, tem gente que não quer ir, que quer ficar no Tel Aviv mesmo, não quer sair da Babilônia. Mas então o povo de Israel vai todo sendo levado, e como é que é esse transporte? Do Tel Aviv a Jerusalém. E dura um tempão, porque o problema são as barracas, é muita gente. Então há toda a administração daquilo. E ao mesmo tempo a cultura judaica vai passando ali, e ao mesmo tempo a questão da Babel, e aí vocês vão entender por que o templo explodiu. Vocês vão entender o harém do Salomão, por quê? Porque tinha que fazer os contratos de casamento. Então é um livro riquíssimo de história. É o segundo volume da trilogia do templo. Vale a pena vocês lerem. Muito bom. É o segundo volume. É ele que trata dessa coisa da Babel. E a gente tem que saber lidar com essa Babel. E é uma Babel. E agora, então, com a pandemia, tem uma Babel interna e tem a Babel externa em si, porque simultaneamente você tem que conviver com pessoas que são obrigadas a sair para trabalhar.
E, ao mesmo tempo, você está confortavelmente na sua casa atendendo no telefone porque você é um analista. Mas você tanto ouve os que são obrigados a ter que sair para trabalhar, como você ouve os que têm as famílias que são obrigadas a sair para trabalhar, como você ouve aqueles que estão confortavelmente dentro de casa e ninguém está saindo. Mas você ouve, e toda essa babel está em jogo. E aí começam a aparecer as classes sociais muito claras, as diferenças de classes. Tudo isso está vindo à tona nesse momento. E a gente está tendo que fazer precificação, porque muita gente está pedindo ajuda e a gente está tendo que trabalhar com uma adaptação do enquadro analítico muito intensa. Então, eu resolvi, esse é o vídeo 81, voltar um pouquinho para a clínica dos fenômenos psicossomáticos, porque nesse momento eu estou trabalhando a questão da posição do analista, que vai servir tanto para a clínica dos fenômenos psicossomáticos como para a clínica, de um modo geral, dos psicanalistas. E lembrando vocês, a gente está atravessando uma pandemia. Essa pandemia mata muita gente, mas tem muita gente morrendo de outras doenças. Está fazendo infarto, está fazendo outras coisas. E aí, nós já estamos entrando numa seara que tem a ver com a psicossomática, com a pulsão de morte, etc. Não é? E, ao mesmo tempo, a gente está lidando com a morte o tempo inteiro com um efeito violento. Tem as mortes normais e tem as mortes pelo Covid, e que são até em menor escala do que as mortes normais. Então tem muita gente morrendo de tudo nesse momento. E tem muita gente sobrevivendo ao Covid, e você vai vendo também o esforço da pessoa, o esforço da própria biologia, e é muito bonita essa babel toda que você está trabalhando e tratando de pessoas que estão diretamente implicadas com isso, tanto nas redes sociais, se você é um profissional de saúde, está ajudando, como no seu próprio consultório, como analista, tá bom? Inclusive a questão de cobrança, como é que faz, tudo isso está sendo mexido na vida da gente. Então, por isso que o Lacan diz, pensa bem se você quer ser, se você tem condições de ser um psicanalista. Por quê? Porque você tem que trabalhar com uma ascese permanente. Nunca vai parar. E o analista trabalha de fato até a morte. É como um sacerdócio, na linhagem quase de um Asclepíade. Não é um profissional que às 5 horas da tarde ele bota o lápis na mesa e acabou, e encerrou, né? Bom, então já voltamos, esse é o vídeo 81. Um beijinho para vocês.